Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou escritor, jornalista, professor de inglês e português, e novamente eu vou falar de um dos livros que eu escrevi, que é a História da Congregação Cristã dos Primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Esse vídeo vai esclarecer um fato que está ligado a uma tradução que ela foi equivocada, e isso gerou fomento para aquelas pessoas que distorcem a história, ou que não compreendem, ou ainda que ataca a congregação cristã, principalmente historicamente, né, falando, que é o meu, o meu, o meu caso aqui. Quando eu comecei a pesquisar, eram outras coisas que se discutiam, questões assim que eram deturpadas, mal compreendidas, e era a mesma situação de hoje. Com o passar do tempo, eu não sei se essas questões foram esclarecidas, né? Eu acredito que o meu livro tenha colaborado bastante para isso. O que está pegando agora, nesse momento, são questões assim ligadas à organização das igrejas, essas primeiras igrejas, né, historicamente falando, a relação com o Brasil, essas igrejas, né, o relacionamento dela com as igrejas norte-americanas e, consequentemente, com Luiz Franciscon, que foi quem trouxe a doutrina, essa doutrina praticada pela congregação cristã no Brasil. Assim como quando eu me batizei na congregação em 1994, eu vi que a história não era compreendida e ninguém sabia me explicar, então eu passei a pesquisar, buscar respostas, né? E desde 1994 eu pesquiso, e eu fiquei surpreso com coisas assim que aconteceram ao longo dos anos, que estão ligadas assim a uma má tradução de um documento publicado por Luiz Franciscon em 1939, dando resposta aos membros, né, dessa igreja nos Estados Unidos, que criticavam ele por ter organizado a igreja, a obra, né, essa doutrina, no Brasil e na Itália, e não querer organizar nos Estados Unidos. Então, assim, eu mesmo, de início, caí nessa má tradução, que era o único documento que a gente tinha, e aquilo já me chamava atenção, porque eu não compreendia, justamente porque não foi bem traduzido, assim como eu não compreendia a história. Essa história, quando eu lia o que era produzido, o que tinha sido produzido até então, inclusive um texto do Luiz Franciscon, aquele relato dele. Aquilo ali, ele não é coerente com a história, com os outros documentos, inclusive muita coisa fica perdido nessa narrativa, e isso dá fomento ou para a incompreensão, ou para aqueles que acham que compreende, terem as suas conclusões baseadas no seu pensamento de combate à congregação cristã. E eu vou explicar aqui questões de tradução de um documento específico, que é essa circular de 1939. Então nós temos aqui, ó, né, o tradutor colocou um início que até certo ponto tá legal assim. Eu vou ler aqui para vocês. Esta circular emitida por Luiz Franciscon é um documento importante para registrar a concepção eclesiológica da época, inclusive com a publicação da fórmula Constituição da Igreja de Deus,
No final dos anos 1930, havia entre os crentes ítalo-americanos uma tendência a estabelecer organismos de cooperação e organização além das congregações locais. Foi proposto criar um conselho para escolher e ordenar ministros, sendo credenciando, ele escreveu, né, mas eu acho que é sendo credenciados, né, ou credenciado no singular, para servir a qualquer uma das igrejas. Luís Franciscon, não crendo em organização alguma além da igreja local, recusou tal proposta institucional. Emitiu uma carta circular em resposta à acusação de que teria aceitado organizações centralizadas na Itália e no Brasil, nas convenções respectivas de 1929 e 1936, das quais participara, mas que teria outro peso e outra medida para as igrejas italianas na América do Norte. Na mesma época, a circular de Franciscon foi traduzida para o inglês pelo então jovem ministro Camilo Saginário, 1916-2011, né, que ele faleceu em 2011, um dos primeiros a ser ordenado por esse conselho. Segue a transcrição integral da circular de 1939, com os destaques em negrito conforme o original. Então é o seguinte, eu não vou ler toda a circular, porque eu não quero que o vídeo fica muito longo, mas assim, o que a gente vê aqui, né? Estava acontecendo algo ali. As igrejas, de fato, elas eram assim independentes, porém havia já uma certa organização. Não podemos dizer que essas igrejas são o que a academia, né, teológica chama de congregacionalistas, né? Eu vou ler aqui a definição de congregacionalismo segundo, né, sites na internet, na Wikipedia e outras coisas. Você pode até ver outras fontes literárias de livros, mas vão trazer a mesma coisa, né, especificando o que é o congregacionalismo. O nome congregacionalismo é o regime de governo eclesiástico conhecido onde cada congregação local é autônoma e independente. A igreja local possui autonomia para sua própria reflexão teológica, expansão missionária, relação com outras congregações e seleção de seu ministério. O congregacionalismo está baseado nos seguintes princípios: cada congregação de fiéis unida pela adoração, observação dos sacramentos e disciplina cristã é uma igreja completa, não subordinada em sua administração a qualquer outra autoridade eclesiástica senão a de sua própria assembleia, que é a unidade decisória final do governo de cada igreja local. Não existe nenhuma outra organização ou entidade maior ou mais extensa do que uma igreja local a quem pode ser dada prerrogativas eclesiásticas ou ser chamada de igreja. As igrejas locais estão em comunhão umas com as outras, são independentes e estão intercomprometidas no cumprimento de todos os deveres resultantes dessa comunhão. Por isso se organizam em concílios, sínodos ou associações. Entretanto, essas organizações não são igrejas, mas são formadas por elas e estão a serviço delas. O congregacionalismo é o regime de governo mais comum em denominações como Anabatistas, Igreja Batista, Discípulos de Cristo, Igreja de Cristo no Brasil, Igreja Evangélica de Panorama e, obviamente, a própria denominação que deu nome ao termo, a Igreja Congregacional. Então, como vocês veem, eles nem trazem a congregação cristã. Claro que eu estou falando ainda dos Estados Unidos ali do final da década de 30. Se olharmos então o que estava acontecendo ali, não é esse congregacionalismo. Embora muita gente, na literatura que eu analisei e falo na história, no livro A História da Pesquisa, que é Esclarecimento dos Novos Atos, esse volume, algumas pessoas, esses teólogos ou que escrevem sobre religião, colocaram a congregação cristã no Brasil, a CCB, como congregacionalista.
Só que depois passou-se um tempo, o mesmo texto foi assim cozido, como dizemos no jornalismo, e o termo congregacionalista foi substituído para exclusivista, né? Conforme eu falo aqui no livro. Então eu só estou dando esse panorama para vocês compreenderem o que acontecia lá. Então vocês podem pensar, tá, mas então que tipo o que estava acontecendo? Primeiro era um medo de Franciscon de fato, né, a sabedoria humana, coisas assim que logo a gente vai chegar, que vai ficar mais claro, controlassem a, a espiritualidade da igreja, simplesmente colocado seria isso, né? Um medo de uma organização, mais especificamente do jeito que aqueles ítalo-norte-americanos queriam. Por isso que no Brasil ele nunca falou contra, e olha que as igrejas, elas tinham aí, já começaram desde o início a ter uma organização que já era o caminho, o embrião do que nós temos hoje nas congregações, aquela coisa regionais, assim, que vai aumentando, né? Um município, uma região ali, vai crescendo, o estado, ou parte do estado, até chegar nacionalmente, né? No caso aqui no Brasil, ao Brás, ou mundial, que continua sendo o Brás. Então, quando a gente analisa esse documento e a história e o pensamento de Franciscon, se a gente não fizer uma análise bem criteriosa, escrutinar, tentar entender até questões linguísticas, de fato a gente vai fazer o que esses youtubers, pessoas na internet estão fazendo. Eu recebo frequentemente perguntas sobre isso. Eu vejo assim quantas pessoas não compreendem e elas caem nessas falácias. Até que, daí quando eu explico para elas, fazem sentido, né? Na minha época dizia assim que o papel aceita tudo. Hoje eu diria que o YouTube posta tudo, né? Ele tem até lá um critério assim, mas nessas questões que você quiser falar, lives, entrevistas, você vai postando ali, enfim. Mas aquela pessoa que compreende a congregação, como eu, que gosta da sua doutrina, que acredita, que frequenta, a gente vê que são falácias que não se sustentam, né? Então você vê aqui que o exemplo não é o da congregação, assim, eles nem colocam. Depois temos aqui, ó, o congregacionalismo no Brasil. Ó. O congregacionalismo brasileiro não tem suas origens históricas no congregacionalismo britânico ou norte-americano, mas sim no trabalho missionário indenominacional realizado pelo médico missionário escocês de origem presbiteriana Robert Reed Kelly e sua esposa Sarah Poulton Kelly. Acho que é assim, que chegaram ao Brasil em 1855. Enfim, eu não vou ler, é um texto longo, mas você vê que não caracteriza, né, a congregação cristã no Brasil como congregacionalista. Aqui tem uma série, ó, de igrejas, ó, e quando chegar ao Brasil, União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais, Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais Brasileiras e Portuguesas, enfim, você não encontra a congregação cristã. Eu diria aqui, já nesse ponto, que é difícil classificar uma obra como a da congregação cristã. Por isso que ela é tão mal compreendida. Porque é difícil, ela não vai se encaixar, né? Ali naquele momento nos Estados Unidos, então era isso que estava vivendo, acontecendo, né? O Franciscon. E daí, aí eu quero chegar na questão da tradução desse documento, que também é o que eu usei e eu não compreendia. O tradutor traduziu aqui a seguinte parte que eu vou achar aqui e vou ler para vocês, né? Eu ia ler no italiano também, mas fica muito longo, né? Eu não quero fazer o vídeo muito longo, no texto já traduzido ali. O interessante é que, olha só, ele coloca em itálico a palavra organizadores, aqui no texto que eu vou ler. Na convenção realizada em Roma em 24 e 25 de dezembro de 1929, decidiu-se requerer ao governo do rei para receber a autorização de culto, na época obtida,
né? Não requerendo do governo nada mais, mostrando claramente que a Irmandade da Itália nunca teve uma organização humana. Esse é o texto do Franciscão traduzido. Nem comitês dirigentes, etc. Aí, em negrito, né? Por que não mostram os organizadores as cartas de ordenação ministerial conferidas aos anciãos da Itália e do Brasil, fruto das supostas organizações que o irmão Luigi Franciscon promoveu nesse país? Aí outra parte aqui. Porque somente as cartas podem confirmar que eu menti. Mas esses papéis nunca existiram, eles se fundamentam em fraude para atingir seus objetivos. Guardem-se dessas pessoas que estão culpando e caluniando aqueles que estão se esforçando para permanecer firmes na fé que Deus os chamou. Não vou ler a carta inteira, no livro eu publiquei ela inteira, essa tradução está disponível na internet, com o equívoco que eu logo vou chegar ali. Primeiro é interessante que, olha só, os organizadores não mostram. Você viu que o tradutor colocou, ele colocou organizadores em itálico. Assim como quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não encontra uma palavra, ou melhor, os tradutores não encontraram uma palavra adequada, o mais próximo é aquela palavra, naquele idioma, então eles colocam em itálico para alertar o leitor que algo ali não está 100%, mas que chega bem próximo, né? Aqui foi uma boa sacada do tradutor, mas o porquê que ele não continuou, e, ó, as cartas de ordenação ministerial conferidas aos anciões da Itália. Carta, se você olhar no original, é carte, carte. Aí eu comecei a estudar italiano por conta de documentos originais que chegaram até mim e eu tive que entender esses documentos. O setor de arquivos do Brás me encaminharam esses documentos e pediu para eu traduzi de fato 2. Esse aqui talvez eu traduza melhor ou explico como eu estou fazendo agora, mas enfim, é o que a gente tinha em mãos. O tradutor aqui ele caiu nessas questões que não é fácil traduzir. Não é fácil. Eu tive aulas no doutorado na Universidade Federal do Paraná aqui, eu vi o quanto é complexo tradução. E a gente já sabe por questões bíblicas, enfim, e isso também serve de distorções. Às vezes a gente que não para pensar ou não tem condição, seja qual for ela, para nos debruçarmos em cima dessas coisas, de fato a gente fica confuso. E daí realmente a gente tem que apelar às vezes para questões espirituais, que é aquilo que a gente vê, qual é o objetivo dessas pessoas? Esse tradutor não, ele fez o melhor aqui e foi uma questão que ele caiu sem se tocar, Mas isso aqui deu fomento para os outros, E olha, no texto de Franciscão ele já fala sobre essas pessoas que sempre existiram, existem e sempre existirão. Então assim, eu vou colocar novamente aqui, agora, o que seria carte, Eu vou achar... Bom, eu fiz alguns print screens para mostrar aqui como quando a gente traduz algo, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, eu tenho uma noção de leitura razoável do italiano, também de compreensão. A minha avó, ela era italiana. Ela falava italiano, eu lembro como quando criança ouvia ela falando em italiano várias vezes, assim, eu sempre me interessei por línguas, eu pedia que ela falasse comigo em italiano. Depois ela ficou assim com Alzheimer e ela só passou a falar em italiano. Mas nos Estados Unidos também eu via naquelas igrejas antigas, ainda onde tinha culto italiano, testemunhos em italiano, pregações em italiano, depois com a internet nos ajudou, mas tudo isso não é o suficiente para que não nos voltemos aos dicionários, mesmo os online ou impressos, Daí me mandaram, como um presente a Bíblia em italiano. Eu li muito a Bíblia em italiano para entender muitas questões ligadas àquela comunidade italo-americana lá, o que eles tinham, que língua que eles
tinham irmãos na Bíblia. Eu digo aqui que língua porque o italiano é muito dialetal, ele tem muitos dialetos assim, conforme a região não entende a outra, né? Então tem essas questões também. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu pedi para um amigo meu que é italiano traduzir alguns documentos e ele me disse isso, falou, olha, está sendo muito difícil traduzir esse documento aí, porque é muito arcaico, robuscado, e se a gente imaginar que o próprio povo ali também não tinha muita educação formal, a gente imagina que tipo de de italiano eles escreviam, até em português no início ali no Brasil, os documentos, a gente encontra assim muita coisa assim, que mostra o quanto era truncado o português deles, até nos hinos, depois eles foram melhorando essas questões, assim, porque traduziam de um jeito meio quase, né, literal, né? E aí a gente já vê, né, questões de traduções de música, que é um capítulo à parte nisso tudo. Eu só estou trazendo essas ideias, um tanto quanto aqui prolixas, para que possamos entender essas questões. Não é fácil, não é fácil, exige muito tempo. Então, assim, aqui, de fato, eu uso dicionário impresso e tal, mas assim, a gente vai ficar aqui na internet que tem assim, um site que eu acho assim que é bacana porque ele traz documentos ali e você vai vendo, né, a mesma palavra, conforme o texto muda de sentido e a gente tem que chegar o mais próximo ali do que temos para entender. Não é só jogar no Google Tradutor, não vai dar certo. Jogando no Google Tradutor, eu acho que eu fiz aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou achar para mostrar o print screen para vocês. Tanto o Google Tradutor como um site que eu gosto muito de usar, que é o Lingui, que ali, né, como eu falei, é ele que traz documentos diversos e a palavra em trechos diversos dos mais variados documentos, ou mesmo dicionário italiano, português, enfim, eles traduzem carte por cartões, né, cartões. Com isso eu já fiquei, né, há algum tempo atrás, já intrigado com a coisa, eu falei, cartões de ordenação, mas agora está fazendo mais sentido. E carta em italiano é lettere, né? Aí eu fui olhar as definições de carte, aí aqui eu vou mostrar algumas páginas, ó, nós temos explicações diversas, cartão, outras palavras, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar alguma. Olha, né, a gente vê aqui certificados. Então, carte pode ser traduzida por cartão, certificado. Se você vai mais além e pesquisa mais a fundo, na primeira pesquisa eu cheguei a tipo credencial. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você pensar nos dias de hoje, seria o que nós entendemos como uma credencial, uma carteirinha de pregador. O que aqueles crentes ítalo-norte-americanos queriam era formar uma espécie de organização que desse a credencial através de estudos, de acordos entre eles para pregadores, né? Não seria nada além de formar pregadores. E era isso que Franciscon não queria. Era isso que não queria. Então, quando a gente entende isso, começa a fazer sentido. No Brasil, nunca quiseram isso. Nunca. Muito menos na Itália. A Itália ainda era mais simples, porque ali eles fizeram a Constituição e fizeram uma declaração, a Constituição da Igreja de Deus, entregaram para o rei e estava tudo bem. Aqui no Brasil sempre teve o tal do CNPJ que eles nos acusam e acham que era isso que Franciscon era contra. Não era. Em 1910, naquela primeira igreja ali em Chicago, já houve um estatuto que é by law, que falamos em português. Em inglês, melhor dizendo, é by law, é um estatuto. Só que eles não foram mais a fundo.
Quando houve um impasse ali de separar a igreja, eles viram o quanto o bylaw, o estatuto, não era completo como deveria ser, porque o juiz não conseguiu decidir ali, por questões assim vagas, né? Isso já ficou um alerta para Franciscon, que quando ele sai da igreja de Chicago, isso é uma outra coisa também que eles distorcem, achando que é daí que surgiu a congregação cristã, e daí aqui no Brasil eles fazem mais outro tipo de confusão, achando que não era ligado, que não era a igreja Franciscon, que ele nunca pertenceu à congregação cristã, enfim, tudo por questões assim de não saber pesquisar, interpretar, e são pessoas extremamente leigas. Eu acho incrível quando essas pessoas falam, o quanto você vê que elas não sabem o que estão falando, e o público, às vezes, muito menos ainda tem informação, e dá espaço para esses falastrões distorcerem tudo. Então, quando o Franciscon se retira, uma hora eu vou postar um vídeo sobre essa questão de Chicago, também explicando o mais didático possível. Ele faz novamente um estatuto, ele tem que fazer novamente um inário, porque tudo ficou para eles. Então, assim, ele já sabia que tinha que ter estatuto, então não era contra a CNPJ de jeito nenhum. Ele faz novamente um estatuto em 26, quando ele se retirou e a lei pedia. E outra coisa em relação ao inglês é que há duas formas de organizar, assim, de uma organização, de uma empresa lá. Situated e established. E nem os próprios nativos sabem diferenciar o que é situated, tipo situada, ou established, estabelecida. Se você pega e joga também no dicionário, vai dar a mesma coisa, inaugurada. Mas esse também é uma outra história. Eu tive que lidar com isso também e ver, e daí você vê que nem os nativos sabem a diferença, mas o fato é que sim, estava tendo documentos, tinha que ter documento exigido por lei. O Brasil sempre teve. O que Franciscon era contra era formar pregadores, dar credencial, carte. Aí ele diz, mostra essas credenciais, esses cartões, a carteirinha de pastor. Era isso. Tanto que quando ele se retira dessa obra e vai ficando mais pro canto dele, eles fazem universidade, escolas. Aí no meu livro eu conto, tudo que eles fizeram era isso que Franciscon era contra. E a gente tem que saber, não era 2 pesos, 2 medidas. Na Itália aconteceu outras coisas. Nunca aconteceu esse tipo de coisa, muito menos no Brasil. No Brasil eram todas ligadas, não era congregacionalismo tampouco. Elas tinham comunhão e quem prega aqui pode pregar lá, em outros lugares, outras regiões. E não precisa ter formação de pregador, né? Enfim, para terminar, o vídeo já está ficando muito longo, o tradutor aqui, ele diz aqui no finalzinho, ó, no que tenho escrito e feito referência a diversos irmãos, intitulado Resumo da Convenção das Igrejas da Congregação Cristã do Brasil, realizado em São Paulo de 20 a 25 de fevereiro de 1936, não há ordens, mas apenas algumas explicações das Escrituras, bons conselhos para casos que ocorrem nesta vida. Assim, no Brasil, nunca existiu uma comissão para dirigir a obra. Até agora, somente a Santa Trindade que a governa, tal como nos tempos apostólicos, porque a obra pertence-lhe. Aleluia. Então, o tradutor, né, traduzindo o que Franciscon disse. Então, assim, ó, comissão para dirigir a obra. Entendeu? Era o que eles queriam fazer lá. De uma certa forma, é uma comissão para dirigir a obra espiritualmente falando, formar pastores. Entendeu? Eles falam que ele era contra hierarquia. Em nenhum momento a gente vê a palavra hierarquia. Uma certa hierarquia sempre tem que haver. Tem que haver hierarquia, não tem como não ter hierarquia se quiser preservar algo. Imagina se de fato fosse essas igrejas congregacionalistas. Ia surgir igrejas diferentes uma da outra no mundo inteiro.
E Franciscon partiu sem ter que, de fato, ir mais fundo na organização. Coube ao Brasil daí fazer isso, que é outra coisa que eles distorcem por conta de um outro documento que eu ainda estou investigando. Aquele documento não tem assinatura, e ali eu acho que houve um equívoco, que é essa questão da administração, que eles pegam e falam que vocês me traíram, não sei o quê. De fato, lá está escrito. Eu tenho que investigar, primeiro, se de fato Franciscon redigiu aquele documento, porque está datilografado e sem assinatura, e caso ele redigiu, depois tudo foi explicado. Administração e diretoria são sinônimos, né? O fato é que ele morreu na Congregação Cristã, em 64. Depois que houve a unificação mundial, muitas pessoas ali dessa obra, onde o ministério principalmente, não quis se reunir mundialmente, algumas pessoas saíram e fizeram a Congregação Cristã nos Estados Unidos com uma doutrina mais como todos os outros lugares, né? E Franciscon, uma outra coisa que eu observei pesquisando, conceitos assim de doutrinas, ele ainda não compreendia. Para ele tanto fazia muita coisa. De ordem no culto, poderia sentar famílias unidas, bandeira no púlpito, flores, mulheres usando chapéu ao invés de véu. Para ele tanto fazia. Ele não tinha assim uma compreensão 100%. Eu vou ser bem sincero e falar. O Brasil, desde o início, já compreendia essas coisas. Não foi mérito do Franciscon. E ele viu que era bom aos olhos, estava de acordo, e ele via a beleza da obra que ele foi deixando, né? Por isso que lá na comum dele, ele sempre falou bem da igreja de Chicago. Aí a gente faz inferência. Por quê? Porque o chapéu no lugar do véu, e daí tem questões também linguísticas, que eles estavam usando a Bíblia em inglês, que fala head covering, que é uma cobertura de cabeça, para ele tanto fazia. Vocês estão me entendendo? Então, deturpar isso aqui é muito fácil, né? Especialmente de uma pessoa que não produziu literatura. Isso aqui é raro ele ter escrito. Ele geralmente mandava cartas para o Brasil exortando com trechos bíblicos, falando do amor de Deus, de perseverarmos na doutrina, da fidelidade do Brasil, inclusive da igreja de Chicago, porque para ele era fiel. E não deixa de ser, de uma certa forma. Depois se uniu para ficar de fato uma obra só. Ele já não estava mais aqui, mas ele ia aprovar certamente. Né? Olha só aí o finalzinho. Para a ação de graças que é devida a Deus Pai e para o consolo da Irmandade na mesma fé, relato-vos parte desta grande obra que o Senhor Jesus fez e continuou através do Espírito Santo e seus fiéis no Brasil. No relatório de 31 de dezembro de 1938, registra-se 252 locais de reunião, e do ano de 1935 até o final de 1938, obedeceram ao mandamento do Senhor Jesus 10.478 novas almas, e uma boa parte foi selada com a promessa do Espírito Santo. O nosso Senhor começou essa obra no primeiro semestre do ano de 1910, no estado chamado de Paraná, com sua poderosa mão, e eu sou testemunha de suas grandes maravilhas. A Deus seja dado todo o louvor e glória por nosso Salvador Jesus Cristo. Saúdo-vos, vosso irmão na fé, Luiz Franciscon. Agora eu pergunto, dizer que ele não fundou a Congregação Cristã porque não assinou, porque ele não era brasileiro, enfim, tinha questões, né, burocráticas da nossa legislação, é muita burrice, desculpa a franqueza. Além de canalice, desonestidade intelectual para quem tem intelecto. Porque tem gente que não tem nem intelecto. É canalice mesmo. Cafajestice. É óbvio que ele fundou a Congregação Cristã, que ele trouxe a obra, não é uma assinatura, não tem nada a ver. Então, assim, quem quer saber da história verdadeira, esse é o livro. Quem quer saber sobre a história, algumas questões assim, até de explicando coisas que aqui, por ser um relato, eu não tive condição, também leia Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Esses dois livros explicam
de fato como tudo se deu e de uma forma bem fiel, não é oficialesca. Eu falo de coisas também que aconteceram, que depois a congregação reviu, enfim, é uma obra bem sincera. Ok? Nos vemos na próxima, espero que tenha ficado claro, né? Tentei não ser prolixo, tentei ser, né, mostrar aqui essas questões. Então é isso, ele, para resumir, quando ele falava de Descartes, era isso, não é carta. Né? Espero que tenha ficado claro, nos vemos na próxima e até mais.